Prosseguindo no estudo dos evangelhos, página 109, vamos agora ao item 3 do material didático, o sepultamento. Então vimos a morte de Jesus, concluímos o tópico anterior com o povo voltando para casa, batendo no peito, triste pela morte do Salvador, parece que não pensando na promessa dele de ressurreição, tá bom? Então agora vamos falar, o 3.1, José de Arimateia, ele é que vai ficar com a missão de cuidar do corpo de Jesus. O crucificado, em muitos casos, ele era jogado em uma lixeira, ou então às vezes deixado para as aves de rapina comerem. Os romanos faziam isso, eles se diziam, né, um povo civilizado, e os outros eles chamavam de bárbaros, mas a civilidade deles era estranha, né? Essa forma de crucificação era muito cruel. O indivíduo, para fazer isso, tinha que ser cruel. Bom, nós sempre fazemos aquela leitura dos textos, né, para nós podermos entender a mensagem de forma completa. Então vamos começar com Lucas capítulo 23, versículo 50. Que diz o seguinte: E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Ou seja, ele esperava nas profecias, né? Ele esperava nas profecias. Então, José de Arimateia e Nicodemos, ele participou do início do julgamento de Jesus no Sinédrio, né? Quando começaram a questionar, ele falou: olha, nós temos que ouvir a pessoa, né? Então, ele era um homem que temia Deus. Ok? Era um homem que temia Deus. Bom, mantenha aberto em Lucas, bota aí um marcador e vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 44. Os evangelistas vão citando textos que vão completando o nosso conhecimento, né? Marcos 15, 44 diz: E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Ok? Bom, eu separei esse texto aqui porque é interessante a preocupação que Pilatos estava, né? Como eu disse para vocês, aquele era um povo, vamos dizer que era muito religioso, supersticioso. E para eles, como eles acreditavam que os deuses enviavam seus filhos aqui para a Terra, ele estava acreditando que seria realmente um filho de Deus, né? Tá bom? Bom, ainda em Marcos 15, 45, ele diz: E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José de Arimateia, né? Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 18. Desculpa, capítulo 19, que nós estamos lendo, né? Capítulo 19, versículo 38. Ele diz: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Olha como os evangelhos vão se completando, né? Perdão. Então João já deixa bem claro que José de Arimateia, ele era discípulo, seguia Jesus, mas se ele se declarasse, ele ia perder
toda a sua posição, né, iria começar uma perseguição dos sacerdotes, certamente de outros fariseus, que nós vimos que os fariseus eles estavam sempre aparecendo para instigar Jesus, questionar Jesus. Então tinham fariseus, saduceus, herodianos, escribas e sacerdotes, todos se opondo a Jesus. Então acabava que ele seguia Jesus em oculto. Então ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus, completando com Marcos que Pilatos ele certifica que um centurião, ele morreu mesmo, né? Então ele permite. O versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de composto de mirra e aloés, ou seja, era comum entre eles colocar perfume, né? Colocar perfume no local do túmulo, no corpo dos conhecidos, né? Ok? Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Além desses que Nicodemos vai levar, nós veremos que as mulheres também vão sair para comprar perfume, né? Versículo 41. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação para o pães asmos, né? Por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Então, José de Arimateia e Nicodemos, podemos dizer que eles foram usados por Deus, claro, para que também o corpo de Jesus não fosse jogado em qualquer lugar. Ele precisava morrer para remir os pecados da humanidade, remir os nossos pecados, ok? Mas não precisava ser jogado como muitos jogavam lá no Vale de Rinom, que era uma lixeira, onde as pessoas ficavam jogando lixo ali, o fogo sempre queimando ali. Muitos crucificados eram jogados lá. Mas então Deus usou José de Arimateia para dar esse sepultamento digno a Jesus. Agora vamos ao Evangelho de Lucas. Vamos ao Evangelho de Lucas, nós começamos lendo o Evangelho de Lucas, né? E agora vamos retornar a ele. Capítulo 23, vamos ler o versículo 53, que diz o seguinte: E havendo-o tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, ou iniciava o sábado. Porque 18 horas iniciava o sábado. Que sábado é esse? Eu falei para vocês, os católicos se confundiram. Eles assumiram que Jesus morreu na sexta-feira. Não significa que Jesus morreu na sexta-feira. O dia seguinte é um sábado. Pode ser, todo feriado para o israelita era um sabá. O pães asmos era um sábado. Então, o dia seguinte, 18 horas, ia começar o sábado do pães asmos, que eu mostrei para vocês lá em Levítico 23, que era um sabá, era um feriado. Deus disse, nenhuma obra fareis. Tá ok? Então, esse é o sábado religioso. Tá ok? Bom, agora vamos para Mateus, capítulo 27, que diz: E o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Então aqui Mateus já dá esse detalhe de José de Arimateia, né? E Nicodemos certamente estava junto, né? Então José de Arimateia foi, colocou lá e foi-se.
Versículo 61. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas diante do sepulcro. Ou seja, viram onde foi colocado. E Marcos vai dar ainda um detalhe um pouco maior, né? Marcos capítulo 15, versículo 47. Que diz: E Maria Madalena e Maria, mãe de José, que era a tia de Jesus, né, observavam onde o punham. Ou seja, as mulheres foram ver aonde ele foi ser sepultado para elas então iniciar o processo, e elas vão preparar, vão sair dali também, elas vão preparar perfumes para que nos dias seguintes elas viessem colocar no sepulcro, né? Tá bom? Bom, o comentário diz no nosso livro: segundo a prática romana, os corpos dos crucificados eram deixados para os abutres e depois lançados no vale de Rinom para serem queimados. Eles não eram sepultados, mas José de Arimateia é usado por Deus para dar um sepulcro ao corpo do mestre. É claro que Deus poderia ressuscitar Jesus, mesmo se ele tivesse ficado exposto aos malditos urubus e tivesse seu corpo queimado no vale de Rinom. Mas Deus queria deixar o testemunho de um sepulcro vazio. Tá bom? Essa é uma questão importante.